cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. Eu perdi um pouco o raciocínio aqui, porque a gente vai falar de cânhamo, vamos falar de mushrooms, smart mushrooms. Smart E eu não lembro, magic o que a gente ia falar, Camila. Olha, é melhor você apresentar. Eu também tô um pouco perdida, até porque tomei uns shots ali, depois a gente vai mostrar os shots. Mas a gente tá aqui, eu não sei se ele é o Dr. Cânhamo ou Dr. Mushrooms, mas ele é tudo, gente. E eu vou apresentar, vocês vão achar que ele tem 95 anos, mas não, ele tem 30. E é o Lorenzo Rolim da Silva, que é engenheiro agrônomo. Ele é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial, membro do board e cofundador da Federation of International Hemp Organizations. E ele é co-founder da Smart Mushrooms, que é uma empresa de suplementos alimentares com cogumelos nootrópicos. Nootrópicos. Exatamente. Tenho várias dúvidas já. Só nessa apresentação eu já quero começar. O que são cogumelos nootrópicos? Cânhamo, cannabis, maconha. Então, bem-vindo, Lorenzo. Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vários dias escutando esse podcast de fora e nervoso de estar aqui presente dentro dessa sala. Então é uma honra estar aqui com vocês, muito feliz de poder contribuir para o podcast de vocês e fiquem à vontade para perguntar o que vocês falando, precisam. Como é que você chegou aqui como presidente da Associação de Cânhamo, o que te trouxe para essa área? Porque o cânhamo, né? Porque o cannabis, enfim. Então, uma história um pouco longa, mas vamos lá. Eu fazia agronomia, Universidade Federal aqui no Brasil, tradicional, né? A gente aprende o que é soja, milho, café, algodão, trigo, arroz, né? Agricultura normal. Aí em 2014, eu ganhei uma bolsa para estudar na Universidade da Califórnia, do governo brasileiro, e fui estudar na Universidade da Califórnia. E nessa época, 2014 para 2015... na Califórnia funcionava aquele modelo da carteirinha para ter acesso. E foi a primeira vez que eu cheguei num lugar e eu vi um mercado legal de cannabis. Sim. Legal no sentido de legalizado. E eu não sabia que era nem possível. Você imagina, um menino do interior do Rio Grande do Sul. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, que isso, né? E aí fiquei curioso e fui atrás da indústria. Marquei uma consulta com o médico lá, peguei a minha carteirinha, fui no dispensário. A primeira vez que eu entrei no dispensário, assim, atravessei a rua do consultório do médico com a carteirinha, entrei no dispensário. Tinha uma senhorinha com andador, assim, andando dentro do dispensário, com cabelinho branco. Eu fiquei, nossa, que coisa bizarra, tipo, a minha avó aqui. E... quer dar 2 bolinhas também? Foi muito chocante, assim, pra mim, sabe? E aí aquilo virou minha cabeça. Ali eu pensei, meu Deus do céu, existe um mundo aqui que eu não conhecia. Comecei a entrar mais no mundo, né? Eu tinha um colega de classe lá na Califórnia, numa das disciplinas que eu fazia, que a família dele tinha uma fazenda de cannabis no norte da Califórnia. E eles vendiam para dispensários. E aí eu ia, às vezes, final de semana lá ajudar, a trimar, a trabalhar na fazenda. Era pago em flores. Trimar aqui, quem acho que alguns viram, mas nem poucos não viram, ele fez um dedinho assim de corte com a mão. Provavelmente deve ser dar uma parada. Né? Quando você colhe, você tem que tirar as folhinhas, assim, a gente chama de trimming. E que literalmente significa poda. E, enfim, eu trabalhava com ele às vezes, final de semana, quando não tinha aula, eu ia lá para a fazenda deles, eu trabalhava. E na faculdade eu trabalhava no setor de cultivos protegidos. Então, cultivo em estufa, cultivo em sala fechada, a gente estudava esse tipo de coisa. Tinha um projeto da NASA dentro do setor lá, porque eles literalmente precisavam entender se dava para como cultivar plantas em ambientes totalmente fechados. Né? Porque você tem que reaproveitar 100% da água, porque no espaço você não tem uma torneira para ligar. Então, eram uns projetos bem malucos. E aí isso meio que uniu as duas coisas, porque na época a cannabis era só cultivada em locais fechados, né? Não se falava muito em cultivo de campo. Embora existissem fazendas, mas você falava de cannabis na época, as licenças eram tudo, local tinha que ser fechado, com segurança, com biometria, só com lâmpadas, etc. E aí eu meio que entrei de cabeça nesse mundo, porque eu tava lá no olho do furacão, né? No norte da Califórnia. E aí voltei pro Brasil, depois acabou minha bolsa, eu cheguei aqui numa depressão tremenda, eu saí da Califórnia para voltar pro Brasil.
E cheguei aqui e pensei, cara, eu vou voltar para lá, eu vou trabalhar com cannabis. Eu cheguei com essa convicção, na época 2014 para 2015. E eu pensei, eu vou trabalhar com cannabis. Só que na época não era federalizado nos Estados Unidos. Então não tinha como voltar para lá trabalhando com visto. Você tinha que ir legal e ficar trabalhando numa fazenda de um amigo seu, que eu poderia fazer. Só que eu queria ir legalizado, não queria ir sem nada. E não consegui. Aí acabei, por sorte da vida, conseguindo trabalhar em projetos aqui. Então, trabalhei em projetos aqui no Brasil, né? Eu trabalhava para uma empresa holandesa, aqui no Brasil, num projeto de cannabis medicinal. Meu primeiro emprego, literalmente. Minha carteira de trabalho, meu primeiro emprego era numa empresa de cannabis medicinal. E na época se tinha toda uma expectativa de cultivar no Brasil, de cultivar na Colômbia, de cultivar no Uruguai. Eu trabalhei também depois para Canopy Growth, né, que é uma das maiores do Canadá. Trabalhei num projeto deles aqui na América Latina. Só que na minha cabeça de quem estudou agricultura tradicional, soja, milho, arroz, trigo, eu via o potencial do Brasil não tanto no medicinal, eu via o potencial do Brasil no cânhamo, que a gente está falando de grão, né, de fibra natural, de usar o cânhamo para outras finalidades que não a médica ou recreativa. E eu sempre achei que tinha um potencial tremendo ali. E aí, nesse meio tempo, eu acabei virando consultor, depois eu saí das empresas e fiquei trabalhando por conta própria. E eu entrei e comecei a pegar projetos de cânhamo em outros países. Eu trabalhei para uma empresa da Austrália, depois eu fazia projeto bastante lá na região Austrália, Nova Zelândia, e lá estava começando o cânhamo alimento, que a indústria de suplementos na Austrália é muito forte, né? E proteína de origem vegetal é bem valorizada, então eles estavam cultivando muito cânhamo. E eu comecei a pegar vários projetos lá, e eu pensei, cara, não é possível que eu faça o projeto da Austrália e eu não tenho projeto para fazer aqui na América Latina. Sim. E aí eu comecei a frequentar algumas, né, convenções, eventos, e aí eu fui na convenção da Associação Canadense de Hemp, que é a maior do mundo, porque o Canadá é o maior produtor de cânhamo, de grãos mesmo para alimentação. E nessa convenção, é uma convenção gigantesca, num hotel lá em Calgary, sei lá, tinha uns 800, 1000 pessoas, assim, uma convenção realmente grande. E eu tava numa mesa sentado falando com o presidente da associação, e ele falou pra mim, não sei se você sabe, mas você é o único latino aqui. E eu, como assim latino? Não tem ninguém nem do México. Jura? Não tem ninguém, é só canadense e americano, uns europeus, uns chineses e você. E aí eu falei, nossa, que bizarro, como que não tem ninguém aqui, é uma convenção gigante, né? Pelo menos uns colombianos na época, né? Já a Colômbia já era aberta. Sei lá, alguém tinha que estar lá. O Chapo. E ele falou, cara... Brincadeira, não, é broma, por favor. Por favor. Senão minha família vai ser, né? Se você receber uma ligação daqui a pouco, você vai ter que sair. Mas enfim, gente, eu me perdi, eu contei uma história estupidamente longa. Mas aí ele sugeriu pra mim, cria uma associação, a gente te ajuda, a gente dá apoio e pra falar, sei lá, cria associação brasileira, associação sul-americana, latino-americana, inventa o nome aí, não tem nenhuma mesmo, né? O que eu inventasse ia ser a que tinha. E aí, enfim, voltei pra cá, pensando nisso, e eu acabei, uns 6 meses depois, falando com pessoas suficientes para montar o projeto, e a gente montou. E aí, desde 2020, né, o ano que começou a pandemia, a gente começou também a Associação Latino-Americana de Até Hemp. antes de perguntar qual era o objetivo de você criar essa associação, né? Mas uma curiosidade que eu li um livro que eu acho super interessante também, o mercado, porque quando eu estava com a empresa de suplemento alimentar, a gente estava pensando em começar a desenvolver suplementos à base de cânhamo, né? Mercado quentíssimo nos Estados Unidos. Exatamente, porque a gente ia muito para os Estados Unidos, a gente tinha uma parte da operação que ia muito para lá, patrocinava eventos nos Estados Unidos. E eu li um livro, e é super interessante, que na verdade o cânhamo, você tinha, a Adidas chegou até a fazer aquele Adidas Hemp. Sim, a Nike tem um agora que é quase 100% Hemp. Então, e a fibra da linha, né, ela é muito mais resistente do que o algodão. Sim. Mas historicamente, quem arrebentou com a indústria do cânhamo foi os Estados Unidos, criando Hollywood, né? Estados Unidos é bom nisso. Então, o que eles fizeram? Era muito comum no Oriente Médio, cultural deles, em guerras, eles estarem fumando haxixe. Haxixe é uma palavra árabe. Não sabia também. Não sabia. É meio bizarra a história, mas dizem que é verdade. Né? Também não vou botar a mão no fogo. Mas haxixe vem de assassino. Hashashin era um termo árabe
porque eram os guerreiros que fumavam o haxixe meio que cerimonial antes de guerras. Ah, E olha eles só. usavam esse termo de hashish, que é tipo matar o cara. Então, e virar aí eles estavam... Olha que legal. Então faz total sentido. E aí os caras estavam na guerra fumando haxixe. O que os americanos fizeram? Começaram a vincular quem fuma maconha, ele se torna uma pessoa agressiva. E mostrava as guerras. E aí eles pegaram, criaram a DuPont, a empresa de algodão, maior empresa de algodão do mundo, e e não quebraram só- a indústria do cânhamo, que fazia tecidos Essas muito fibras, mais Não, com vou- essas resistentes. Você muito tá melhores. correto, mas você só errou uma coisinha. Não, por favor. Não foi só o algodão. A DuPont começou a fazer nylon. Começou a fazer Ah, fibra isso, desculpa, sintética. nylon. Fibra sintética, exatamente E isso. a partir do petróleo. Isso, E exato. eles precisavam Então tá certo. ter uma isso aí que eu reservinha li. de mercado um pouco melhor. Aí eles baniram o cânhamo, né? Falavam que o cânhamo era uma droga que deixava as pessoas violentas, Isso, deixava as exato. pessoas malucas. Olha, A história do Reefer Madness, né? Você fumava e você ficava aqueles vídeos sensacionalistas dos anos 40. E foi assim que Todo eles mundo à base de transformaram- LCD na década de 70, tudo ali doido. O cara fumou um baseado. Os caras botavam cocaína em remédio de tosse e a maconha era problemática. Mas então, aí voltando, então era só uma curiosidade, mas aí qual que era o seu objetivo quando você criou a associação? Cara, era fomentar o debate aqui na América Latina, porque a gente não Uhum. tinha, nessa época ainda, fora a Colômbia e o Uruguai, não tinham outros países que já estavam plantando realmente. E a Caramba. Colômbia e o Uruguai não falavam muito de cânhamo de Sim. campo, de grão, de fibra natural. Eles falavam de cannabis, que é o que eles abriram o mercado para cannabis. As empresas canadenses vieram para cá, né, despejaram dinheiro na Colômbia e no Uruguai para plantar flor, para fazer extrato, para levar de volta para o Canadá a um preço mais baixo. Ou para os Estados Unidos. Né? E eu sempre, como eu falei, eu sempre vi o cânhamo como uma oportunidade. E aí a gente queria fomentar esse debate aqui na América Latina. Falar com reguladores, falar com governos, falar com, enfim, empresas interessadas. então, E a gente- mas a sua seara, então, não ia para a questão de cannabis medicinal, Não, nada disso. Era zero. o grão, era o Grão, cânhamo. fibra, azeite, farinha, tudo que se faz com o Perfeito. grão, fibra natural, fibra alimentar, no Uhum, caso, e a fibra natural do caule da planta que faz roupa. Eu tenho em casa várias roupas de hemp. Tem uma marca no Brasil que já está trazendo tecidos de hemp aqui para o Brasil, distribuindo em volume, assim, que chama Quinkle. E, enfim, E aí a gente começou, por sorte, na época o Paraguai estava abrindo para hemp, para cânhamo, né? Então o governo do Paraguai, numa ideia de como podemos combater o tráfico de alguma forma, a ideia deles foi, vamos legalizar o cânhamo, Sim. Uhum. que não é a cannabis sem THC, né? Se você pode fumar 1 milhão de hectares de cânhamo, você nunca vai sentir nada, só dor de garganta. E eles começaram a tentar substituir nas pequenas famílias de agricultores do Paraguai, que plantam maconha tradicionalmente, né? O Paraguai é o maior produtor de maconha para fumar para o mercado ilegal na América Latina. E tentar substituir de uma forma não agressiva, tipo, não ir lá e prender as pessoas, mas sim oferecer uma alternativa. Você para de plantar isso, você planta isso aqui que é a mesma coisa, mas esse aqui tá ok, tá? Pode ser. Mas o cânhamo, ele não se fuma. Não, na verdade se fuma, minto, se fuma porque agora, novidade, que saiu no mercado nos últimos 2, 3 anos, é o cânhamo substituto do tabaco. Então, para pessoas que estão tentando parar de fumar, nos Estados Unidos tem bastante já. Caramba, que legal. Carteirinha de cigarro, igual a carteira de cigarro. Olha. Cigarro, igual um cigarro, com filtrinho, papel branco. Até pra mexer nos gatilhos mentais da pessoa, todo esse Só processo. que ele é de flor de cânhamo seca moída. Não é da folha do tabaco. Então não tem nicotina, só tem CBD, que a gente sabe que não tem nenhum efeito Olha que psicoativo. legal. E é isso, a pessoa, o gatilho de fumar, de ter uma carteira de cigarro, de acender o cigarro, fica ali e já tem estudos bem feitos com bastante gente nos Estados Unidos que provam que a pessoa começa a fumar bem menos. Se você fumava 20 cigarros, você passa a fumar 5 de cânhamo num dia e eventualmente se quiser parar, você para porque aquilo ali não vicia. Então, quando você fala psicoativo, o que deixa, né, a pessoa doida, quer dizer que não tira do eixo, né, mas que te muda de alguma forma. É um efeito neuroativo. Então é o THC que faz isso. É o THC. E Perfeito. o cânhamo, ele tem qualquer um dos outros canabinoides que não são psicoativos. Né? CBD, CBG. Hoje em dia a gente conhece vários. Né? Normalmente se fala. Não tem só o CBD. Não, tem vários.
Na verdade, literalmente tem 100 e alguma coisa. E aí o óleo, que hoje se falam muito do óleo, né? Então, esses óleos, ele é o que é? A mesma forma de quando você faz um óleo de uma azeitona, você faz o processo de extrair... Aí tem 2 óleos pra gente separar bem. Vamos falar azeite e óleo. Tá. Azeite feito da semente é literalmente como o da azeitona. Você pega a semente do cânhamo, moe ela numa prensa fria e vai sair azeite, porque ela é uma semente oleaginosa. Depois refina, fica um azeite igual de oliva. Para alimentação, tem nenhum efeito de nada, tem um teor muito baixo de canabinoides, porque não fica nada nele. E ele vende, por exemplo, no Paraguai, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, Sim. no supermercado. Você tem lá azeite de canola, soja, oliva e cânhamo, como se fosse qualquer outra Não, é coisa. impressionante como o mercado de comida é gigantesco. Gigante. Nos Estados Unidos é brincadeira. Verdade. E todo mundo Muito, acha, vou comer, vou muito. ficar doidão. E não. Não, A própria... A orelha do Mike Tyson, né? Tem um snack Aham, da orelha tem dele um com snack, hemp também, ele se lançou de cabeça nisso. Né? lógico, Ele tem uma fazenda enorme lá e tudo dele no mercado recreativo, Califórnia mesmo. E aí tem esse outro óleo, que é o óleo da extração das flores, aí pode ser de cannabis, que tem THC. Perfeito. Então você pega as flores, tem vários métodos de extração, extração alcoólica, né? Se dilui no álcool e depois seca, extração com CO2, você pode tirar um gás carbônico, uma prensa, não é numa prensa, mas é num ambiente pressurizado, assim, coloca a flor dentro, passa um CO2 e ele extrai os compostos. Pode ser prensa de calor, literalmente você bota no meio de um negócio quente, espreme e ele sai. E isso é um extrato rico em canabinoides, que é usado para medicina, que é usado no mercado recreativo nos Estados Unidos, é usado como um extrato recreativo. Mas a gente nunca falou muito sobre essas coisas, a gente se ateve ao cânhamo para falar de cânhamo, e aí o Paraguai estava abrindo, né? E a gente foi para lá e começou a tocar um projeto, Associação Latino-Americana dentro do Paraguai. E aí os vídeos que você de casa não vai ver, mas que eu tava mostrando para eles antes da gente entrar aqui. É impressionante. É metade do planeta de plantação de Eu acho que ele é da gente. família do El Chapo, É verdade, né? Porque eu vi isso. são Meu milhões Deus. e milhões de hectares intermináveis. São vídeos de drone que a gente Nossa. fazia das fazendas para monitorar a fazenda. E é grande, assim, é um drone andando quilômetros e Sim. quilômetros e é só cânhamo. Então, assim, foi uma experiência bem legal. E com esse exemplo do Paraguai, a gente conseguiu destravar muita coisa na América Latina, né? A gente conseguiu mostrar através do exemplo do Paraguai, né, transicionando de um modelo de você ser produtor de maconha para o mercado ilegal da América Latina inteira para cânhamo, e a gente indo justamente nessas famílias de pequenos agricultores. Legal. Porque a gente é acostumado no Brasil, até como a mídia trata o tema, que essas pessoas são criminosas, né? Eles plantam maconha. Mas se você vai lá e vive a realidade deles, você vê que eles não outra são história. criminosos. São agricultores. Eles são agricultores pobres. Exatamente. Isso. E aí, no meio do nada, no Paraguai, não tem nenhum monitoramento, a presença do governo é mínima, né? O governo do Paraguai é muito... Ele não interfere, basicamente, muito na vida do cidadão. E as pessoas têm uma opção, você pode plantar milho, você pode plantar mandioca, ou chega um cara lá com um saco de supermercado com semente de maconha e te dá... Você planta pra mim, eu passo aqui daqui 3 meses pra pegar, tá bom? Tá bom, e vai lá e pega. É uma coisa normal, assim, inclusive uma história engraçada, mas no Paraguai, tradicionalmente, eles veem a maconha como um remédio. Que legal. Só que se você dilui ela no álcool, eles acham que o errado é fumar. Que até não tá errado, né? Você pegar um prensado e fumar é o que a gente considera errado. Mas lá no interior é muito comum as pessoas terem em casa uma garrafa, sei lá, uma PET reutilizada, assim, de Coca-Cola, com um líquido verde dentro. E aquilo ali é o prensado diluído no álcool, e eles usam para passar na dor no joelho, na dor nas costas. Eu já achava que era pra beber. Não, para esfregar, literalmente. Pra Você esfrega, passar. como é álcool, a pele absorve aquilo ali rapidamente e passa a dor. E é legal. comum, assim, Olha. as pessoas, tipo, velhinho, que é totalmente contra maconha, acha que é coisa de maconheiro, mas ele tem uma garrafinha em casa que ele usa. Que legal. E eles compram isso da polícia. Jura? O Paraguai é muito engraçado. E você tem as delegacias, eles fazem apreensões, né? Sim. Tem lá quilos e quilos e produzem quilos. E aí, para aquilo não ir remédio. fora, é só você comprar um galão de álcool, vai na delegacia. Vim pegar um pouco de coisa pra fazer remédio. Ah, tá. Eles pegam um tijolão lá de 1 quilo, quebram dentro de uma bacia, você vira o álcool, deixa um tempo ali, depois você posta num funil e leva pra casa. Caramba.
É normal. Meu Deus. Inclusive pago em trocas, assim, tipo, já vi gente trocar por linguiça, por carne, mesmo? não precisa me pagar, você só chega pro policial lá e troca por alguma coisa e pega. E agora, não sei nem se fica super à vontade se não puder falar, mas essa coisa, quando você... Lógico, todos os mercados você tem muito lobby, Sim. mas quando você começa a mostrar para os governos, né? E aí você vai fazendo esse trabalho dentro da associação, até porque era na América Latina. Você começa a mostrar os benefícios e trazer essa outra visão. Às vezes existe uma limitação ou um bloqueio por conta de falta de conhecimento, né? Não, é 100%. 100%. Falta de conhecimento. Perfeito. Assim, a gente já viu várias vezes que os políticos têm vontade de fazer, ou né, gostariam de fazer, mas eles não sabem o que eles estão falando. Eles não têm a menor ideia do que é cannabis, do que é cânhamo. Para eles foi Porque tá sempre ensinado... vinculado a tráfico. Para né? eles foi ensinado que é crime, Mercado é legal. tráfico, é droga e eles jogam nessa mesma caixinha mental de, sei lá, cocaína. Não Perfeito. tem opção boa, entendeu? E a associação de vocês tem esse intuito de levar De essa educar. informação, a educação para todas as esferas. A gente já fez muitas ações, desculpa, a gente já fez Imagina. muitas ações de educação para a comunidade. Uhum. A gente tinha, por uns 2 anos, a gente teve aulas online grátis, principalmente mirando o público universitário. Eu fazia basicamente uma live uma vez por semana, a cada 2 semanas. As lives estão gravadas? Não gravei nenhuma, porque... Porque ele tava muito doido. Não. Como era grátis, eu não cobrava de ninguém, mas eu também não gravava. Porque aí tinha gente que não sim, queria ir sim. ver Sim. e queria ver depois. Uhum. Bonitão. Então eu aparece, tô fazendo pelo de menos, graça, na você hora. vai na hora lá, escuta, Claro. fala comigo, conversa, Lógico. pergunta. Uhum. E muita gente ia. A gente tinha, assim, tranquilamente juntava 300, 400 pessoas nas aulas. Olha só, que Caramba. legal. De toda a América Latina, Paraguai, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile, literalmente, assim, eram bem legais as aulas. E basicamente fui eu que dei todas as aulas, porque não tinha ninguém para ajudar. E a gente fazia essas ações e também com governos. Então, produzir documentos, produzir estudos, levar até agentes reguladores, levar até agentes do governo para tentar educar. Tanto que culminou que em janeiro desse ano, eu fui representar a América Latina numa convenção dentro da ONU, dentro do Palácio das Nações da ONU, em Genebra. Foi a primeira vez que foi falado de cânhamo dentro da ONU, literalmente. A ONU já falou de cânhamo, mas dentro do Palácio das Nações, é o primeiro evento que teve. Conquista. E para apresentar um documento que a própria ONU fez, né? A Secretaria de Commodities e Comércio deles fez, um estudo completo sobre cânhamo. Então, qual é a posição da ONU em relação a isso? Como a ONU vê isso? Quais as oportunidades que a ONU enxerga? Aí, obviamente, a ONU tem um viés de desenvolvimentismo, né? De falar com países africanos, países sul-americanos. Aí tinha representantes, eu da América Latina, tinha gente da África, tinha gente do Sudeste Asiático, trazendo, né, os exemplos, e eles condensaram toda essa informação num livreto que é um documento da ONU. Então, hoje a gente tem usado isso como... Né, quando eu vou falar com o Ministério da Agricultura, eu chego, não, amigão, A ONU... é a ONU que tá falando, eu não tô falando nada, tá aqui Que dentro. legal. Baita conquista, né? Foi bem legal, assim, um evento bem legal. Não esperava, foi meio... Eu descobri que a ONU não é muito organizada nem rápida. Eles, pra ter uma ideia, eles pagam uma pessoa para ir lá com um cheque. Eu não sabia nem que existia cheque mais. E foi assim, tipo, em dezembro o cara mandou um e-mail para estar lá 15 de janeiro. Mas foi bem legal, muito legal, assim. Enfim, é o que a gente tenta fazer, educar governos, falar com governos. Maravilhoso o trabalho. Eu queria pegar um outro chapéu do Lorenzo pra gente, porque tem muita coisa pra gente explorar, né, dentro dessa área do cânhamo, eu vi. Mas você também é o Dr. Mushroom, né? Aí eu comecei... Aí, como é que chegou? Mushroom, pra quem não sabe, são os cogumelos. Eu pus né? até o quadrinho aqui, gente, pra gente poder, né, ficar bem... Os cogumelinhos, dentro. Sim. Depois a gente vai mostrar. Não, e ainda a gente vai botar uma musiquinha do Mario Bros no final. Não só foi de cogumelos, eu cresci e jogo Mario até hoje. Eu tenho eu sou fanático. Eu jogo Mario. Eu jogo Mario até hoje. Mas enfim, mais uma coisa que eu fui desdobrando aí na carreira, né? Eu sempre achei cogumelos uma coisa interessante, um assunto interessante. E mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás,
eu tive uma experiência com psilocibina. Uhum. Né? Conta Psilocibina, também o que para é quem não isso. sabe, é o psilocibina. Psilocelina. Cibina. Não é Cibina. Celina, é Celina. Celina é minha porque avó. Ele tomou muito shot. Sorry. Foi mal. Tomou muito shot de café. Avó Avó hoje. Celina, eu Mostra. peço desculpas. Enfim, é a substância dos cogumelos mágicos, ditos cogumelos mágicos, né? Cogumelos psilocybe, que são cogumelos psicoativos, psicodélicos, né? Perfeito. Na categoria dos psicodélicos. E, enfim, eu, né, tive uma experiência pessoal, Uhum. senti uma coisa... É recreativa ou terapêutica? Era recreativa e virou a coisa mais terapêutica. terapêutica que eu já fiz na vida. Então, assim, eu tive aquela sensação que muita gente reporta, né? De, meu Deus, parece que eu fiz 15 anos de terapia Isso. numa tarde. Isso, exato. Você sai da experiência meio sem chão, assim, tipo, What the o que fuck, aconteceu né? aqui? Aí eu usei, assim, né? Depois que eu tive essa primeira experiência, aí eu percebi o potencial terapêutico, só que, claro, né? Totalmente sozinho. Na verdade, eu, na época, morava com uma pessoa que é doutora em neurofarmacologia, Que legal. o Fabrício Pamplona. E ele me orientou, assim, mais ou menos como tomar e tal, falou um pouco dos princípios medicinais, que na época eu já sabia. Já sabe há muito tempo, na verdade, né? A gente lógico. não sabe no mainstream. Uhum. E eu comecei a usar com finalidade terapêutica própria, porque eu vi que muitas coisas minhas, né, tipo traumas, coisas do passado que eu já nunca mais lembrei na minha vida, Uhum. sabe? Coisas que você acha que não tiveram impacto nenhum na sua Sim. vida, mas que no momento desses Vem à tona. vai lá e bate na sua cara. E aí eu, enfim, uns 6 meses ali eu fiquei explorando isso. E depois disso eu brinco que eu passei por um momento de curado completo, porque eu perdi totalmente vontade de fumar, eu não tinha vontade de beber álcool, eu virei um monge budista. Uau! Depois de quanto tempo fazendo Uns isso? 6 meses, assim, eu fiz acho que Nossa. Vamos implementar na casa da Camila. Aí o marido dela não usa, ela não usa, todo mundo fica salvo. Não, mas depois eu quero até entender. Essa microdosagem, então, era uma microdosagem que Não, você era uma fazia? dose Eram bem doses alta. maiores? Porque hoje em dia tá meio na moda, né? Fazer Virou microdosagem. moda. Bom, mas tem Mas- vários medicamentos, né? Que eles têm microdosagem, mas só que ele é encapsulado num comprimido, põe uma caixinha e a indústria farmacêutica vende, né? Sim, melatonina no Brasil virou uma microdose, claro. Exato. Uhum. E, enfim, né, eu fazia doses altas para Uhum. realmente ter uma experiência, né, de 4, 5, 6 horas. E foi isso, tipo, depois desse período de uns 6 meses, eu meio que tive que repensar a vida, assim, tipo, eu saí do outro lado Uau. meio que, sabe, não tenho mais nenhum problema, não tinha vontade de Você entrou ter na vícios. trilha do coelho, na toca do coelho, na trilha. Algumas vezes. Porque o Lorenzo também Que tem é um isso? podcast que chama Na Trilha do Coelho. Sim, é verdade. Eu falei, deve ter sido ali que ele entrou na Pô, trilha. Você chegou na toca do coelho, eu falei, que é isso, cara? Que lugar é esse que vocês estão chegando que eu não cheguei Gente, ainda? eu não sei, as minhas Você não tomou conexões- shot As suficiente. minhas conexões neurais, elas Você estão não muito tomou. ativadas. É, aqui. exato, Eu já tô exato, ali, exato. né, me sentindo Alice, que encontrou com ele. Não, mas ó, só... Mas isso foi só um preâmbulo. Não a é, gente mas eu quero só chegar- fazer um parênteses, porque eu vi um documentário no Netflix, eu achei super interessante, que é o Maravilhoso Mundo dos Cogumelos, era isso? Fantastic Fungi, que eu não sei qual é a tradução, pode ser que É, seja o isso. Acho Fantástico que é o Mundo Mundo dos- Fantástico dos Fungos. É, alguma coisa uma dos, coisa assim. dos fungos, isso. É maravilhoso E mesmo. eu achei super legal que o fungo, na verdade, ele meio que é a morte e a vida. Uhum. Então, eu achei sensacional, porque quando você fala assim de fungo, você só pensa, nossa, tá apodrecendo. E na verdade eles mostravam os animais se decompondo, e aí nascia um cogumelo, ou a terra absorvia e saiu os fungos. Então ele tá, na verdade, trazendo mais vida agora. Então, Os grandes decompositores. isso, na natureza. decompositores. Eles decompõem matéria orgânica, né? Até a gente sempre aprende sobre fungos muito quando fala de ciência do solo, que a gente aprende muito na agronomia. Os fungos são os grandes decompositores. Qualquer coisa que cai no solo e vira matéria orgânica é porque um fungo transformou ele em matéria orgânica. Uhum. E Ou aí, seja, sem o fungo a gente não vive. a gente morreria rapidamente sem fungos na Terra, assim, Olha que duraria legal. uma geração, basicamente. Que legal. É demais. E graças a eles que existe a Terra, porque antes Exato. era só uma pedra gigante e eles transformaram isso em terra. Então tem um processo longo aí dos fungos nos ajudando. Mas enfim, aí tive essas experiências e comecei a me interessar por cogumelos. Eu pensei, cara, tem alguma coisa muito louca aqui, né?
Eu tive uma das minhas experiências, eu senti uma coisa assim, de, precisa levar isso para outras pessoas, não é possível. É lógico. Na verdade, eu tive uma ordem de alguém, assim, você precisa levar isso para outras pessoas, tipo, né, bonitão, tá? Você já fez o seu, agora tem mais gente que na fila. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, entrar mais nisso. Claro, né? Tava metido até a garganta em cânhamo, não tinha muito tempo para pensar, mas sempre gostei de cogumelos. E aí, recentemente, ano passado, eu e a Laura, minha excelentíssima, começamos a brincar com cogumelos, né? Porque a gente conheceu alguns produtos de fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, esse mercado já é bem mais avançado que aqui. E aí não tô falando mais de psilocibina, não é nada psicodélico, mas outros cogumelos que têm propriedades nootrópicas, que é uma palavra que meio que inventaram recentemente, não sei quanto tempo, mas que são substâncias que têm algum processo de melhora de capacidade cognitiva. Seja uma planta, seja um fungo, seja alguma coisa que te dá um up. Que legal. E nos Estados Unidos ficou muito famoso esse produto, café com esse cogumelo que chama juba de leão, né, o Lion's Mane. E junto com ele, vários outros começaram a ser usados, mais e mais e mais. E muitos deles são, assim, famosíssimos na China, no Japão, por ser medicina tradicional chinesa, ter uso milenar, assim, uma coisa comum de ser usada. Que lá, para eles usam em sopa, eles cozinham com o negócio. Legal. E a gente passou a usar mais como um suplemento aqui no Ocidente. E tudo a gente transforma em suplemento, então virou suplemento. Mas cogumelo, desculpa a minha ignorância, tem países que tem um tipo que em outro país não tem? Sim, Como sim, se fosse uma planta. Sim. Dependendo do clima e tal. Eles são mais fáceis de cultivar em qualquer lugar porque são cogumelos. Né? Eles necessitam um setup um pouco mais... Eles são muito eficientes em sobreviver, então qualquer lugar eles meio que sobrevivem. Mas esses cogumelos, o reishi, né, que é o rei dos antioxidantes, o maitake, são cogumelos que na China e no Japão são, assim, tipo, medicina. Eles consideram isso cura de várias coisas. Se tá com qualquer problema, toma um chá do cogumelo. E eles não têm nenhum efeito mental, assim, de você alterar a sua percepção. Mas eles têm o que benefícios. Altera a percepção é a psilocibina. É o psilocibe. O nome do cogumelo é psilocibe e a substância é psilocibina. Perfeito. Psilocibe, o mais famoso é o cubensis, mas tem hoje em dia várias variantes. E aí, enfim, a gente começou a brincar de produtos de cogumelo. Basicamente no escritório aqui a gente fazia experiências. Fomos cobaia, só para deixar claro, fomos assim. cobaia. Tomei, comecei a ter dar umas aceleradas. Ele deu algumas cambalhotas lá fora. A outra entrevistada ficou preocupada. Ele tava fazendo flexão aqui fora. Eu tô falando da trilha do coelho sem nenhum nexo, mas a gente tá aqui. Tô brincando. Eu peguei a trilha da raposa, não peguei do coelho, errei o caminho. Pegou do coelho. Não, que bom que deu um up, pelo menos prova que tá funcionando o nosso café. Foi maravilhoso. Depois você mostra, porque eu achei maravilhoso isso a aí. embalagem E vai ter vários outros, tá? Que a gente tinha que lançar alguma coisa pra começar, mas vai ter vários, tem 4 linhas. Muito baseado em produtos que a gente já viu lá fora, então a gente não tá assim exatamente inventando a roda, mas no Brasil é bem inovador, porque não tem ainda. Super. Né? E a gente, de novo, começou a brincar aqui no escritório, porque a Laura sempre gostou muito de cozinhar. Que legal. E ela começou a inventar coisas. Comidas e E quitutes. algum dia foi meio assim, galera, chega dessa brincadeira, monta uma empresa disso, pelo amor de Deus. E montamos a Smush, né? É a nossa empresa aqui que a gente está fazendo agora. Lançamos 2 produtos, um shot de imunidade. Né, e esses 2 produtos, cada um, o cogumelo que tem é de um tipo. Aqui então. são 2 produtos, tem 3 cogumelos. No shot imunidade, a gente tem o Turkey Tail, tradução cauda de peru, não sei se alguém usa esse nome, mas o Turkey Tail. Você tomou calda de peru. Esse cara é uma bruxa. E o cara tá botando pata de não sei o quê. Não, é o nome do cogumelo. É que ele é abertinho, assim. E parece uma cauda de peru, sabe? O peru tem Sim. aquele rabo assim pra cima. E ele tem uma fitinha branca bem na ponta, que parece um peru, realmente. E o chaga, que é um cogumelo bem comum no norte da Europa e na Rússia, principalmente, assim, ele dá nos troncos das árvores, né, dos pinheiros, que também é muito usado lá pelas propriedades de imunidade, eles comem muito no inverno. Que legal, cara. E a gente misturou os dois para fazer um shot de imunidade,
Mas assim, o shot por si só já era um shot legal, sabe? Tem cúrcuma, tem E tem um gostinho de pimenta gengibre, preta, de cúrcuma, gengibre, é muito bom. gostinho de limão, vitamina E, tem zinco, tem selênio. A gente botou bastante Só coisa. fazer uma pergunta, enquanto você está falando isso, é igual os suplementos, porque quando eu trabalhava lá com suplementos, você tem a questão dos princípios ativos, a combinação, você pode juntar, não pode juntar, tem essas coisas também? Essa foi a linha que a gente foi, entendeu? A gente perfeito. decidiu fazer um shot com base no que tem no mercado hoje. Então a gente também olhou para o mercado, viu que o público estava aceitando no Brasil, mas alguma coisa que casasse com os cogumelos. Isso, então exato. a gente criou, né, o shot pensando nisso. Por isso que a gente trouxe cúrcuma, gengibre, etc. Porque é o que as pessoas têm feito shot hoje, pimenta preta. E junto com o Turkey Tail e o Chaga, que tem um reforço de imunidade bem grande, assim. Enfim, tem pesquisas que demonstram que ele melhora a atividade do sistema imunológico. E tem alguma... alguém que não possa tomar, como fala? Uma contraindicação. A gente sugere... Ou efeitos colaterais. Não, a gente sugere consumo só acima de 19 anos. Enfim, pela normativa atual da Anvisa e pelo que tem dentro do cogumelo, é mais seguro adultos consumir. Não acho que daria algum problema a criança consumir, mas, enfim, ele é recomendável. Não, mas eu acho que por ter essa gengibre, acho que dá uma acelerada no coração, não, e a criança bater já um batimento cardíaco muito mais alto. Exato, ele é dosificado para adultos. Então, para uma criança com peso corporal menor, isso aqui seria, sabe, 300% do que ele precisa num dia. Pode dar um problema. E no café, a gente fez um café funcional, que esse aqui é o que vendeu muito bem nos Estados Unidos. Que é um café com juba de leão, né? O Lion's Mane, que é o cogumelo talvez mais conhecido. Não vai sair, não vai pra África, lá mataram o leão, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é uma juba de leão. Não é uma juba de leão, eles né? Todos eles têm nomes de animais pra me ajudar. Mas não é um animal. Pelo amor de Deus, você tem um louco aí que o cara pega a juba do leão, põe no liquidificador e acha que vai ficar... Rabo do peru, juba do leão, essa assim. Combinação. E é um cogumelinho bem bonitinho ainda, ele parece um pomponzinho branco, assim. Que lembra uma juba, óbvio. E a gente usa ele com café, porque justamente... Café e cacau, na verdade. Que foi onde parece começou. Um cappuccino. Né, parece ficou um sabor meio de cappuccino com especiarias. Botou canela, pimenta muito preta também. Vitamina A, vitamina C, biotina, né? Vitamina B2. Legal. E colocou o Lion's Mane, porque o Lion's Mane ele é talvez o mais famoso nos Estados Unidos por essa história da capacidade mental, para você ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção, né? Usar ele continuamente, você tende a ter uma capacidade mental mais afiada, digamos. E a gente trouxe para o Brasil para ver o que acontece, porque eu também não sei se o brasileiro... A gente fez uma pesquisa de mercado e basicamente o brasileiro conhece shiitake, shimeji e cogumelo para ficar doidão. E a gente tá trazendo 6 cogumelos, então vai ser um pouco desafiador a gente fazer essa educação, mas nada que a gente não esteja acostumado já. Claro. Né? E vocês vão entrar na área médica também, dos cogumelos? Ou... Eu não pretendo, eu não gosto de eu sou muito... Até com a cannabis eu era muito assim. Uma coisa que me levou pro cânhamo foi isso. Eu acho que a alimentação é a medicina. Eu acho que a indústria médica, a indústria farmacêutica, não sou conspiracionista também. Claro. Mas eles olham a doença. Muito é tratar sintoma. Você não está tratando a causa de muitas coisas ali. Você está tratando um sintoma. E aqui você está prevenindo também várias coisas. Entendeu? Então, assim, com o cânhamo, eu tenho uma teoria de que... Por que muitas vezes a cannabis parece um medicamento milagroso? Você vê casos de crianças que tinham epilepsias e nada resolveu. Tomou 42 remédios, não resolveu. Aí bota 2 gotinhas do CBD na boca, a criança para. Isso normalmente, na minha visão, e até da doença, aquela que o meu nome vem da doença do filme, do óleo de Lorenzo, é uma deficiência nutricional. Uma deficiência nutricional? Não, eu acho que muitas das doenças que a gente tem hoje em dia são deficiências nutricionais. Porque cannabis era uma planta comumente cultivada. O nome cannabis sativa, eles colocavam esse nome depois de espécies cultivadas. O nome do arroz é Oryza sativa, na alface é Lactuca sativa, que eram plantas cultivadas. E a cannabis era uma planta cultivada na Europa. E era muito comum. Então, ou seja, os animais comiam as folhas, e aí você tomava o leite da vaquinha que comeu, então tinha cannabis. Não, e olha que engraçado, eu entrevistei antes, né, o ano passado, eu entrevistei o Mário Greco, né, que é da Cannabis Medical, e ele falou que a gente
por historicamente já ter essa questão da alimentação ou de Uhum. fumar, seja lá o que for, a gente começou a produzir Os nossos próprios no canais. nosso próprio cannabis dentro do corpo, que ajuda, inclusive, por isso que a gente também, parte dele ajuda A na gente felicidade. produz cannabis? É. Sim. Ah, eu não sabia dessa Por isso que a gente também. tem um lado da felicidade, de alegria, porque isso é um Mas princípio o que ativo que produz ajuda. cannabis Não, a no gente corpo? tem duas classes de substâncias, né? As substâncias são conhecidas como canabinoides, Isso. porque elas se ligam nos neurônios receptores dos canabinoides e elas vieram basicamente da planta cannabis, eles deram esse nome. Uhum. Só que aí depois foi identificado que existem endocannabinoides. Endo significa interno. Interno. O nosso corpo produz substâncias, a mais famosa é a anandamida, que ela age como se fosse um THC no seu corpo. Assim, ela não é tão potente quanto o lógico. THC, Uhum. até porque nada que é endógeno é tão potente, mas ela atua regulando vários mecanismos que a cannabis, se você consumir o CBD ou o THC, vão regular também. Uhum. Normalmente os receptores são mais ligados no sistema cardiovascular e no sistema nervoso. Então, regulação desde batimento cardíaco, pressão do sangue e, obviamente, vários mecanismos que a gente nem entende direito do cérebro Uhum. são regulados por essa substância. E o nosso corpo produz essa substância. Então, é muito louco que a planta é proibida e a gente produz dentro da gente uma substância bem parecida. Exatamente. Lorenzo, e a relação tanto acho que do cânhamo, mas eu acho que mais até dos cogumelos com o sono, porque a gente fala bastante de sono aqui. Então, eu tava até nervoso, que eu tô falando tanta coisa, a gente não falou do ponto principal do podcast, que é falar de qualidade do sono. Uhum. A cannabis, ela é muito usada, hoje em dia nos Estados Unidos, principalmente, como uma, não sei se eu posso chamar assim, uma promotora do sono. Uhum. Né? Mas é do sono ou da diminuição de ansiedade? Aí é isso, onde o exato. povo às vezes confunde. Muita gente acha bacana final do dia fumar e dormir. Achando que isso ajuda. Achando que ajuda. Na verdade, eu vou te dizer, ajuda nesse sentido que o Sérgio falou. Uhum. Diminui a ansiedade, você fica mais relaxado, a musculatura relaxa. O THC é um analgésico, então, óbvio, você tá com alguma dor no corpo, ele vai ajudar você a não sentir. Olha só, não sabia disso. Ele é Mas analgésico. o THC, porque eu já ouvi também falar que quem fuma a maconha tem algum tempo em que a ansiedade parece diminuir, mas depois ela Que vem, nem um cigarro, ela né? volta que com É mais que aí é força. uma questão, eu acho, meu entendimento, ele é mais da sua genética particular. Cada Tem indivíduo gente que reage muito mais pro lado de ficar mais ansioso com a dose alta de THC e tem gente que Perfeito. completamente não dá a mínima. Uhum. Mas tem estudos também científicos que dizem que assim, você fumar logo antes, por ele ser um psicoativo, Uhum. ele te fraciona ou ele fragmenta mais o seu sono. É que nem a bebida alcoólica. Exato. Você capota, Mas você não mas dorme. você não dorme e não faz todos os estágios do sono, né? O entendimento que eu tenho. Por isso que eu o não- CBD talvez faria mais sentido. eu não sou um especialista do sono, mas o entendimento que eu tenho é que a cannabis age muito parecido com o álcool. Perfeito. É esse mesmo efeito. Você desaba dormindo e aí você acha que, nossa, né, como dormi fácil ontem, mas a qualidade do sono não é Isso. melhor. Inclusive, com o uso contínuo de cannabis, quem faz uso contínuo, normalmente sonha muito pouco ou não sonha. Isso, verdade. Não sonha, porque você não entra no estágio REM. de REM O sono REM. tempo suficiente para o seu cérebro começar a sonhar. Ele fica entrando e saindo, entrando e saindo. E aí você acaba, às vezes, acordando outro dia mais cansado e pior. Né? E até tem um dos estudos observacionais, não é um estudo clínico, mas a pessoa, quando para de fumar, ou que para de beber, às vezes junto, né? Sonha muito. E você tem um sonho meio que atrasado. Parece que o nosso cérebro tem um mecanismo. Eu não sou, de novo, neurocientista, mas já ouvi isso de neurocientista. Gente, imagina. Que Começa a sonhar tudo que você não sonhou. Não, mas vai. parece... O que eu escutei isso de um neurocientista foi exatamente isso. Que o nosso cérebro ele tem como se fosse um relógio que conta quantas horas desse sono REM profundo que a gente sonha, a gente tem. E se a gente não tem suficiente, ele vai meio que anotando. E aí quando você para e você tem um sono sem substâncias que vão impedir essa parte do sono, você sonha muito e muito intenso e parece real, assim, você tem sonhos que você não consegue distinguir da Caramba, realidade. que interessante. E, claro, depois normaliza, né? Mas ali por um período, umas 2 semanas, você tá fazendo detox, o seu Sim. cérebro tá, meu Deus do céu, eu preciso sonhar
E aí começa a sonhar de maneira muito doida. De novo, talvez eu esteja falando bobagem, se algum neurocientista está vendo se eu estou errado, eu sei que eu estou talvez errado, mas já escutei isso de pessoas bem entendidas na área. E os cogumelos, por outro lado, eu já vejo um efeito muito mais positivo. Porque né, o Lion's Mane, por exemplo, né, o Juba de Leão, ele tem substâncias nele que já foram aí comprovadas que estimulam as conexões neurais, como a psilocibina também, só que de uma forma mais psicodélica. Então, com melhor conexão entre diferentes partes do cérebro, melhor a sua circulação no sistema nervoso central, você tende a dormir, todas as funções tendem a melhorar do seu corpo, mas o sono, principalmente, tende a melhorar. Então, apesar desse café aqui, ele tem cafeína, né, e tem cacau que tem teobromina, que são substâncias que te jogam pro teto, ao mesmo tempo, as substâncias que tem no Lion's Mane que corroboram com isso, no longo prazo, elas podem te ajudar a ter um sono melhor, uma qualidade de sono melhor. Isso não está comprovado, não estou falando do que eu sinto e do que eu já vi. Mas é uma possibilidade e faz sentido com a lógica de como essa substância funciona, né? Ela promovendo mais conexões entre diferentes partes do cérebro, além de você ficar um pouco mais focado e atento e criativo, tende a você dormir melhor. E como que está o mercado brasileiro em si para essa questão governamental, para essa abertura, né, de trazer esses conhecimentos? Então, não só do ponto de vista do cannabis, né, mas também do próprio... os cogumelos, né? Como que tá essa questão de abrir mais e ganhar mais conhecimento? Na verdade, no final é tudo educação, né? Exato. A Anvisa no Brasil, ela é Muito muito mais conservadora do que o FDA nos Estados Unidos, por exemplo. O FDA tá pouco se lixando pro que você vende na prateleira. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Obviamente, um grau menor de controle, abre mais porta para produtos de uma qualidade questionável. Mas ao mesmo tempo, se ninguém tá morrendo tomando esse negócio, o FDA don't care, assim, at all. E obviamente eles também controlam um pouco a questão dos claims que você faz. Você não pode vender um pozinho e falar que a pessoa vai curar alguma coisa. Não pode. Mas pode vender, desde que venda dessa forma. E a Anvisa, pelo contrário, né? A Anvisa é muito mais conservadora, segue muito mais uma linha europeia de regulatório. E por isso, né, esses cogumelos, eles têm uma certa barreira de entrada. A cannabis, até hoje, tem uma barreira gigante de entrada, né? Apesar de a gente ter um mercado medicinal regulado, você tem alguma doença, você pode importar um produto de outro país regulado e usar aqui no Brasil com uma receita médica. O seu médico tem que estar te acompanhando. Ele tem até que estar regularizado dentro do conselho para ser prescritor de cannabis. A prescrição é retida, tem toda uma questão. Já tem farmácia, mas só produtos importados. E para outros usos, como por exemplo nos Estados Unidos, o CBD, ele é um suplemento alimentar. O FDA não é uma substância psicodélica, não pode ser um medicamento. É uma substância... Então você encontra muito no balcão da farmácia melatonina com CBD nos Estados Unidos, super comum para sono. E é um produto que literalmente uma criança pode pegar da prateleira e comprar no caixa, não tem controle nenhum. Sim. Ao contrário daqui, que isso aqui no Brasil seria um medicamento tarja preta quase. Exato. Então, assim, é bem diferente essa relação, né? Os cogumelos a gente está trazendo de pouquinho ainda, né? Imagino que até o público brasileiro entender o que é realmente o potencial desses cogumelos ainda vai uns anos. Mas a gente achou que era uma coisa interessante de trazer, porque o mercado brasileiro de suplementos, ele não é muito atrasado em relação ao mundo. A gente é o terceiro maior mercado do mundo em suplementação alimentar. E normalmente o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, o Brasil já está ligado e pode ter assim 1 aninho, 2 de atraso, mas chega aqui. E os cogumelos é estranho, porque esses cogumelos já são usados, né, tipo, na China e no Japão há milênios, literalmente. Nos Estados Unidos já tem produto assim, café com cogumelo há 15 anos. E aqui nunca tinha chegado. Você não acha, é bem raro achar esses cogumelos aqui. Assim, até tem alguns produtores aqui em São Paulo, principalmente, que plantam. Se você entrar tipo no Mercado Livre, tem alguém que vende aí, mas normalmente é uma pessoa que assim, vai ter em casa do que ele produziu 5, 6 quilos. 10 quilos, sabe? E acabou, não tem mais. Até ele colher de novo. Então, assim, a gente comprava aqui no Brasil, de fornecedores daqui,
E é raro de achar, assim, é difícil. Às vezes tá em falta, você fica 3 meses sem achar e acha alguém que tem. Então a gente está querendo aumentar esse mercado, porque a gente vê muito benefício. Esses cogumelos têm outras aplicações que a gente no momento não tem muita intenção de explorar, mas se usa, por exemplo, alguns desses cogumelos em cosméticos, como fonte de beta-glucana, a saúde da pele. De novo, o japonês adora cosmético, chineses adoram cosméticos, os mercados deles são gigantes, né, de deram cosmético. Sim. E alguns desses cogumelos são usados em formulações de produtos de pele, né? Uma coisa que no Bacana, Brasil muito. também nunca olhamos. Enfim, as inovações dentro da Anvisa, elas têm que vir do setor privado. A Anvisa lógico. nunca vai regular Não. nada por conta Com própria. certeza. Então a gente quis dar esse passo justamente para forçar o Começar a debate. fomentar, Então, sim. né, estamos com processo de registro para todos os extratos. A gente está usando 6 cogumelos, né? Eu falei 3 aqui, o Lion's Mane, o Turkey Tail e o Chaga, mas também estamos usando o Maitake, que é um cogumelo japonês. O Reishi, que é o rei dos antioxidantes, e o Cordyceps, que é o cogumelo dessa série The Last of Us, que está fazendo sucesso aí. É o cogumelo que as pessoas viram zumbis por causa do fungo. Nunca vai acontecer, tá, gente? A série tem um... É O um pouco de Hollywood. lançamento vai ser o do zumbi. É porque ele é um fungo que ele transforma insetos em zumbis. Isso ele realmente faz. Ele Ah, eu vi um vídeo sobre ele esse cogumelo. ele é um fungo inseticida. Ele Isso, ataca eu vi. insetos. E para Você nós vê os não cogumelos, acontece nada. os insetos comendo e ficando, tipo, perdendo umas partes deles, e mesmo assim não Ah, é e isso, eles meio... O inseto meio zumbi. que morre e o fungo meio que toma conta do sistema nervoso É dele. muito Caramba. maluco. E faz os insetos subirem em lugares altos, propositalmente. Eles não iriam naturalmente. E aí lá o inseto morre e ele bota um cogumelinho na cabeça e os esporos dele vão pra longe porque ele tá no lugar alto. Gente, essa parte eu não Caramba. lembrava. Os fungos são foda. E com a gente não acontece isso. Não, a Tá. gente não acontece. É bem específico de algumas espécies de lagartas e alguns outros insetos, não acontece. Tem outros fungos muito mais agressivos que nos atacam e que nos causam problemas Sim. bem graves. Inclusive, é muito mais difícil matar fungo do que bactéria, por exemplo. Se a gente tem uma Super. infecção fúngica, Verdade. é difícil às vezes você Caramba. curar. E bactéria, claro, hoje em dia as bactérias estão melhorando, mas Sim. ainda assim é difícil. E a gente está usando o Cordyceps também, que é muito usado na China, pela capacidade dele de melhorar a oxigenação do sangue. É muito louco. Olha que legal. E os chineses tomam com propósitos um pouco questionáveis, eles acham que esse remédio se assemelha a um Viagra. Circulação do sangue, né? Lógico, dilatador, né, de veia. Mas a Mas gente deve não... fazer menos mal que o Viagra, ou não? Ah, com certeza. Gente, vamos lançar Mas a gente não vai usar Via com esse mushroom. propósito. A gente não vai usar esse propósito. Mushroom A gram. gente vai usar ele como um pré-treino, assim, uma coisa atlética Ah, para que você legal. fazer atividade física. Justamente porque seu sangue é um pouco mais Performance, oxigenado. né? Deve... Performa. Que legal. Demais. Nossa, muito, muito top essa conversa, hein? Muito. Muito interessante. Amei. A gente falou de fazer tudo em um episódio, eu acho que já dá para fazer uns 3, 4, realmente. Nossa, foi demais. Mas, ô Lorenzo, me fala uma coisa, até pra... A gente tá chegando aqui na etapa final. Uhum. Aonde que as pessoas podem encontrar, seja... Acho que aqui é só o cogumelo, né? Você não trabalha nada com a parte de cânhamo, né? Então, cânhamo no Brasil hoje, como o alimento de cânhamo nunca foi regulado, a gente está numa briga de anos aí com a Anvisa e com o Ministério da Agricultura para regular os alimentos. Porque os alimentos já são normais em qualquer parte do mundo. O Brasil é um dos poucos países que não tem. Se você atravessa a fronteira em Foz do Iguaçu para a Cidade do Leste, no supermercado tem azeite, tem farinha, tem o grão inteiro, tem tudo. E isso é mais para uma fonte alternativa, além, por exemplo, o azeite. Você pode ter esse, o canola, o de azeitona, e Não, você pode ter o de cânhamo também. Os únicos benefícios do cânhamo são... Os únicos, tem vários, mas assim, os benefícios principais do cânhamo, ele é uma planta que tem altos teores de ômega 3 e ômega 6, naturalmente, legal. na semente. Mas aí você não libera, você vai liberar, você diminui o consumo de ômega 3, né? Cara, é que ele tem numa Dos proporção suplementos, né? Ele tem uma proporção de 3:1, naturalmente na semente. Caramba! Que é o que a gente incrível. faz em suplementos, que é uma Isso. proporção de 3:1. E a semente dele naturalmente é 3:1. Então é por isso que ela é muito boa para alimentação humana.
Além do que é uma sementinha gostosa de comer, assim, tem um gostinho meio amanteigado, meio docinho. E ela faz uma farinha vegetal alta em proteína que é muito boa. Olha Então, só. hoje tem sido vendida, principalmente no Canadá, Estados Unidos, como um whey vegano. Que normalmente é feito de proteína de arroz ou proteína Ou de soja, ervilha. Soja é muito... A indústria Tem de suplementos estrogênio, né? não, E também não tem gosta, estrogênio, a né? indústria de alimentos não gosta de usar soja. Por causa da questão do estrogênio e porque a percepção do público é ruim da soja. Então, em geral, as pessoas não gostam de consumir soja. Apesar de que todo mundo roda à base de soja. E o cânhamo entra nesse substituto, porque ele é um oleaginoso proteico igual a soja. Então, a gente hoje não temos nada de produto no Brasil porque ainda não deu. Realmente, esse daí é difícil, porque a Anvisa considera uma droga, basicamente. Caramba. E aí, se você pode ser pego vendendo uma semente de cânhamo, mesmo que desnaturada, que não vai gerar uma planta, e ser considerado um traficante. Então, é super complexo. Os cogumelos já é bem mais fácil, porque, obviamente, os cogumelos não são proibidos. Já são vendidos no Brasil há bastante tempo, embora em pouquíssima escala, né? Pouca gente conhece os benefícios, mas está crescendo bastante. Assim, hoje em dia você já encontra várias pessoas vendendo no Instagram extrato desses cogumelos puro, né? A gente não usa puro, a gente faz esses produtos já misturados. Mas conta da Smush, onde que as pessoas isso que eu ia falar, podem onde elas encontrar os podem- produtos? A Smush, por enquanto, é só e-commerce. A gente está só com o nosso site, então se procurar Smush... Se eu fiz o meu trabalho de SEO e Google Ads direito, você jogar Smush no Google, você vai achar todas as... SMUSH, Smush. Zoom, câmera, por favor. Zoom, a pessoa lê o nome, Smush. Temos, né, o nosso Instagram, Smush Smart Mushrooms, cogumelos inteligentes. Você pode encontrar todos os links por lá. Temos a nossa loja virtual, que é Smush, da Smush.shop. E temos um site também chamado smush.com.br, que tem várias informações sobre tudo que a gente faz. Então, qualquer informação, a gente é muito comunicativo também, se quiser falar por Instagram, perguntar. Muita gente vem perguntar porque é uma coisa nova, né? O pessoal não conhece, nunca viu, ou já viu, tinha interesse de fora e quer saber mais. Então, se tiver alguém interesse de entender melhor, venha falar com a gente no Instagram ou no WhatsApp. E por enquanto é só e-commerce. A gente quer chegar em pontos de venda físicos, mas como a gente ainda não entende o mercado de suplementos especificamente de cogumelos, que não existe. Como né? as pessoas vão se comportar. A gente não pode fazer um investimento suficiente para entrar num PDV. Né? Lógico, você entrar numa loja física já tem que ser um produto com uma certa atração. E para você entrar em qualquer rede, você vai ter que ter, sei lá, quantas milhões de unidades. Né? Você não vai conseguir entrar com pouquinho. Não, tem o lote mínimo, etc. E recorrência, Isso, etc. exato. Então, por enquanto é só e-commerce. Esperamos que no futuro próximo esteja em lojas físicas aí por todo o Brasil. Adorei. Nossa, eu tô super Adorei, eu já satisfeito. tô fã da Smush. Você é fã não, você tomou metade da latinha, como eu já tô fã. Eu não quero falar de fãs, mas o pessoal consumiu calma. assim. A dose diária não foi respeitada. Né? Eles consumiram Na doses... próxima semana vocês vão ver o que aconteceu. Imagina, começa a crescer umas orelhas de rabo de pavão, sei lá o nome. De duende, né? Maravilhoso. Obrigada, Lorenzo. Obrigado foi um a prazer. vocês. Muito obrigado. Muito legal. Adoro estar aqui com vocês. A gente adora... A gente grava aqui, né, no seu escritório, a gente né? tá sempre juntos aqui, né? Então é sempre bom ter vocês aqui. Muito legal. Pela primeira vez eu dentro da sala consegui A gente essa quer outras, né? vitória. Ele falou, vamos acho que fazer uma vez outras. vai ser Não, e suficiente. fica Acho que aqui o não. convite agora para toda a equipe, e aí inclui toda a equipe, até quem Toda tá a fora das equipe. câmeras, participar de um episódio do Na Trilha do Coelho, né? Que é o nosso maravilhoso. Com o maior prazer. podcast aí. E não, e para quem tá ouvindo e quem tá assistindo o canal, o episódio, né? O quão importante é a gente ter a cabeça aberta para estudar coisas novas, né? Porque às vezes a gente fala, pô, eu tô tomando aquele remédio, ele faz mais ou menos efeito e de repente na sua cara tem um suplemento, Natural. uma coisa natural que vai fazer muito melhor para você, mas aí porque alguém falou, olha lá o cara, que absurdo, e muitas vezes a gente acaba deixando de melhorar a nossa saúde, seja ela 100%. mental ou física, simplesmente por ter preconceitos e não estar aberto a conhecer 100%. coisas novas, né? Com cannabis eu vi isso várias vezes. Gente que era completamente contra
achava um absurdo, e aí algum parente ficou com alguma coisa, se curou usando cannabis, e a pessoa... Não, e eu sou, Vira eu, não, e eu sou completamente. ligado nos 300 e eu fui pra Califórnia há uns 5 anos atrás e um amigo me apresentou o óleo. E eu fiquei assim uma semana fazendo um trabalho que, inclusive a Alcor, ela surgiu lá, né? E foi surreal, assim, a diminuição da minha ansiedade, da minha agitação Sim. com o óleo. E eu não fiquei doidão, não deu nada, mas era CBD. simplesmente... Exato, era o CBD. Uhum. Então, às vezes você fala, pô, tu vou usar pra ficar doidão. E muito pelo contrário. Então, às vezes você tem algumas soluções alternativas que te ajudam um monte, mas é isso que você falou. Às vezes, por uma questão de preconceito ou qualquer coisa do gênero, você acaba deixando de melhorar, inclusive, a sua própria vida. Né? É muita falta de conhecimento, né? A gente sofre muito com isso, não por acaso, é bem proposital, Lógico. na minha opinião, que, Claro. esses conteúdos não são Não, e falados. pessoas mais ignorantes, elas são mais melhores manipuladas. Né? Exato, né? Em geral, não, É, não em só geral. sobre esse tema. E como o Marcos Lisboa fala, né? Isso aqui não é nada no Brasil por acaso, isso aqui é trabalho de profissional. É. Enfim, a gente recebe às vezes, né? Eu trabalho com essa empresa que traz tecido de cânhamo, fazer uma camiseta. Uhum. E incrivelmente tem gente que aparece no site e pergunta se eu fumar essa camiseta eu vou ficar doidão. Vixe. Gente, pelo amor de Então, Deus. pra entender que esse nível de pergunta É. não faz sentido nenhum, mas tem. Mas tem, É. acho que isso é uma dúvida real, assim, Uhum. tipo, ou se eu usar isso, eu vou Mas você passar vê- num doping. É. Meu Deus. Você acha que você vai absorver THC suficiente pela pele de uma camiseta que já é feita com o caule da planta, que não tem, Exato. mas enfim, são dúvidas que a população tem porque é coisa incomum. Mas Que não tem a gente informação, tá aí né? para tentar mudar. Então Exatamente. sempre vá atrás de boas informações, porque pessoas que vão atrás de boas informações, a gente tende a tomar melhores decisões. Né? Com Ou certeza. ouça o podcast da Alcor, que tem informações boas. Muito bom. É isso? É isso. Show de bola. Então até os próximos episódios. De novo, muito obrigado, Eu Lorenzo. que agradeço. Obrigada, 100%. Lauren. Thank you. Abstala, E até os próximos episódios, cuidando de Valeu. você.